Mais uma vez, boa noite a todos. Que todos nós possamos, unidos em pensamento, sentir a vibração amorosa desse trabalho, unindo a tantos outros trabalhos, a tantas outras casas, independente de religião, mas sim de boa vontade. E que a gente possa limpar um pouquinho os resíduos do dia, que a gente não traga o mundo lá fora para cá, como a gente falou ainda há pouco, e a gente consiga ter o foco, a atenção na vibração espiritual dos temas trazidos, que a gente consiga entender esse apelo espiritual que está por trás. Quantas e quantas vezes acreditamos que o mal está no outro, é o mundo que atrasa a nossa felicidade, é o companheiro difícil, e na verdade, muitas e muitas vezes, é a lei da atração acontecendo, nós atraímos para nós aquela circunstância, nos desafiando novos comportamentos. Então nós precisamos a autorreflexão, nós precisamos olhar como nós agimos e reagimos às coisas. E estarmos juntos em nome do Pai é uma dessas possibilidades. Então vamos pedir, através da oração, que a gente expanda a nossa sensibilidade e a gente consiga encontrar respostas significativas para aquilo que atrapalha a nossa evolução, atrasa o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Vamos juntos com a prece ensinada pelo Mestre. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Santo Agostinho
a gente vira e mexe, faz algum tipo de citação sobre o pensamento, as ideias que ele nos trouxe, ele tem uma frase muito interessante. Em alguns momentos, a verdade tem um preço muito alto. Mas a verdade para conosco mesmo, isso não há preço. Então, às vezes, a vida nos cobra coisas difíceis. E que a gente está se vendo numa situação de uma saia tão injusta que a gente se sente extremamente aflito, descompensado, e a gente precisa de recursos. Onde a gente pega esses recursos? Né? Porque às vezes não é o dinheiro que vai dar conta, não é o status que vai dar conta, não é a beleza que vai dar conta, não vai mais abrir portas. Então esses recursos têm a ver com a nossa crença. Porque olha aqui a frase do Chico. A felicidade não entra em portas fechadas. Aí vem outra pergunta, né? Mas o que é felicidade? Porque é tão difícil, né? Se a gente pensar uma criança de 5 anos, felicidade, de repente, é ganhar um cachorrinho novo e brincar com esse cachorrinho. Né? Conforme o tempo vai passando, esse estado físico da felicidade vai ganhando o estado individual, o significado. Então a gente vai percebendo outros estágios de felicidade em outras circunstâncias. Muito bom. Mas chega um momento que às vezes as coisas da terra não nos causam felicidade. Vejam que tempos atrás foi uma avalanche de pessoas humoristas passando pelo suicídio por depressão. É interessante, né? Sem julgar, mas é interessante o fenômeno. Um humorista que está sempre fazendo o outro rir, sofrendo de depressão severa, bem disfarçada, e que vai pelas portas do suicídio. Então, o que é felicidade, a verdade? Tem muitas pessoas que são muito maliciosas. Tudo é um jeito de dar risada com a malícia. Será felicidade? Ou é um jeito também da gente fugir e disfarçar alguma coisa? Então, felicidade é difícil. Porque muitas vezes essas portas fechadas estão dentro do rancor. A gente acha que a vida foi injusta, ou que alguém fez o papel desse injustiçador na nossa vida. E a gente fica tão machucado, tão ressentido com o que aconteceu, que a gente não vê mais o futuro. A gente pensa no futuro, quando e se, com quem, mas no fundo, nossa cabeça está presa naquilo que foi. Então a gente não renova a atitude. Nós somos pessoas com a mentalidade que não se renova. Estamos vivendo tempos novos, as rugas aparecem, né? O corpo parece já mostrar as marcas do tempo, mas a nossa cabeça não se renova. Isso é muito sério. O que acontece, então? Ficamos muitas vezes à espera de um milagre. Lembra a criança, o pensamento mágico? Por que a criança gosta tanto de contos de fada, né? Os desenhos? Porque é o pensamento mágico. Aquele problema, de uma forma miraculosa, desaparece da frente. É só fechar o olho e desejar firme. Aí a gente cresce e percebe que não adianta fechar o olho e desejar firme, né? Não adianta eu estar triste e dormir. Às vezes a gente tenta fazer isso. Eu vou dormir, eu tento lá descansar. O dia seguinte eu posso até acordar um pouco mais aliviada, mas nem sempre eu estou com todas as respostas. Então, será que, na verdade, a gente não precisa usar um pouquinho mais a ferramenta, que é a prece? Hoje o nosso tema talvez seja dos mais simples, mas talvez seja o mais difícil. Jesus ensinou que a oração deve ser um ato de humildade, fé, livre de ostentação. Como ele ensinou no Sermão da Montanha. Um ato de fé. Não é um ato de religião. Porque, na verdade, a gente faz a oração formando frases, aglutinando palavras, para tentar explicar uma intenção, um desejo, um pedido. Mas e se a gente lembrasse que a oração tem que ser um sentimento? Mas às vezes esse sentimento vira até uma ordem para Deus. Eu quero que aconteça isso. Como se a gente estivesse disputando força com esse pai. Mas a gente esquece que esse pai é bom. Então, com certeza, ele vai nos dar boas coisas. Mas a gente, tão ainda, a imagem de Deus não é a imagem de Deus, é a nossa imagem refletida nele.
O nosso tamanho de julgamento, o nosso tamanho de bondade, o nosso tamanho de amor, é o nosso tamanho que é refletido nele. E essa é a imagem que a gente cria de Deus. Um ser que a gente pode trocar, barganhar. E aí fica complicado, né, gente? Então a nossa oração tem sido fria, talvez. Sem aqueles impulsos. Né? Ou então ela vem naquele momento que a gente está no desespero pleno. Tudo saindo do controle e a gente se coloca a rezar. Se a gente pensar, até a oração ensinada por ele, porque ele não deixava a oração pronta. Ele mesmo, como um grande professor, sempre estimulava a oração como um impulso da alma, não frase decorada. Mas lá pelas tantas, ele propôs, então, o Pai Nosso. Né? Mas ele propôs só porque pediram, senão ele não teria deixado essa oração. Então, o que é uma oração se não um autopasse? Vocês vejam, a gente entra aqui nas salas, recebe o magnetismo dos nossos companheiros de trabalho, os médiuns, misturados, acrescentados com o fluido da espiritualidade. Mas se nós não abrirmos o nosso coração para descansar a alma e receber, o fluido nem entra. A nossa própria aura bloqueia, não recebe. Muito legal. Então, o que é a oração? É abrir. Abrir a novas perspectivas. Primeiro a gente limpa, através da respiração. Por isso, tem gente que reza. Então, antes de rezar, na verdade, acalma. Primeiro acalma. Para dar tempo da gente também organizar qual é a emoção que a gente está sentindo. Que desespero é esse? Até mesmo para a gente estabelecer um vínculo de confiança naquilo que a gente está levando o pensamento. Por isso que é um exercício de fé, não de religião. É um exercício de confiar. Agora, que Deus você confia? Que tipo de imagem divina está dentro do teu coração? Se essa imagem dentro do coração não é uma imagem forte, resiliente, bondosa, é uma imagem ainda precipitada, cheia de fantasias, é lógico que essa oração não vai seguir. Ostentação, porque às vezes a gente acha que tem mais ou menos força que os outros, né? Ore com sinceridade. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Na época que foi trazida essa lição, a gente lembrava o confronto que tinha os nossos companheiros judeus. A linha do judaísmo, que é uma linha que a gente tem que respeitar muito, né? A nossa mitologia cristã é uma mitologia judaica cristã, né? Vem desse caminho. Então, não é que eles erravam ou acertavam, mas naquele momento, a forma como as pessoas usavam a religião, que não era tão boa. Hoje ainda, a forma como usamos a religião não é tão boa. Então, muitas vezes, as pessoas oravam em praça pública como se fossem desafios. Né? Um desafiando o outro, quem orava melhor, quem orava mais. E aí Jesus, lógico, vendo sempre uma oportunidade de colocar um conhecimento, não é pela multiplicidade de vossas palavras, não é pela genuflexão. Quer dizer, não adianta ficar ajoelhado mostrando o que faz. É necessário fazer. É necessário sentir. Então a sinceridade, primeiro, eu tenho que organizar minha cabeça, eu tenho que sentir. Sem sentimento não há oração. A repetição vazia de palavras. E é muito pouco. Evite a repetição mecânica e vazia. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão atendidos. Eu sou muito chata, né? Muito mesmo. E é tão chata que eu me chateio com a minha chatice. Às vezes eu vou em algumas religiões e outras casas espíritas, por favor, não é crítica no sentido ruim. Mas às vezes a pessoa com toda boa vontade, ela está ali fazendo a oração e ela não está mais fazendo a oração, ela está tentando convencer por boas palavras, por palavras bonitas, o encerramento ou a abertura do trabalho. Não convence a gente, não é? Então, a oração, ela não pode ser uma coisa cansativa, né?
Em algumas literaturas espíritas, eu demorei muito para entender o significado disso, eu não sei se ainda já entendi plenamente, mas os espíritos falavam assim: chegará um tempo em que todos nós viveremos em preces. Puxa vida, né? O pensamento infantil da cabeça, né? Então a gente para tudo e fica rezando o dia todo. Não. Ele quer dizer o quê? Que a verdade dos nossos sentimentos serão tão naturais e tão contínuos, sem ameaça da maldade, sem a ameaça da corrupção das ideias, que viveremos em vibração o tempo todo, como se fosse uma contínua prece. Bonito, né? É para isso que estamos lutando, para chegar nesse estado de espírito, vencer as sombras que estão dentro de nós. Por isso que a prece não é para afastar o mal. Estava conversando com uma senhora, que eu converso com muita gente, né? A pessoa fala mais que... E ela falando assim: Yara, reza lá para os seus amigos espirituais para afastar essa moça que está convivendo com meu filho. Essa namorada não serve para ele. Não custa pedir, né? Mas às vezes eu também, na brincadeira, falando sério, eu falo: olha, mas eu acho que esse tipo de oração não serve. Já parou para pensar que a gente poderia mudar a oração assim? Deus, fortaleça meu filho para aquilo que ele vê atrativo nessa moça que não serve, seja modificado. Porque quando a gente sente atração por alguém, existe algo nosso. Poxa, mas eu só sinto atração por gente que mente para mim. O problema não está em quem mente para mim. Está em mim. Mas é uma sombra, porque eu não percebo por quê. E eu preciso me estudar, eu preciso me perceber. Então, a repetição do meu padrão de comportamento, na escolha dos meus comportamentos, fala muito mais de mim do que da pessoa. É isso que a gente tem um pouco de dificuldade, e o nosso orgulho ferido não aceita. Não, é a pessoa que não é bom caráter. Calma, não estou falando que nós também somos mau caráter. Mas o que acontece? A gente escolhe aquilo que não está resolvido dentro da gente. Então, a oração não serve para afastar o mal. Serve para que a gente lide com ele. A ponto de que a gente crie imunidade. Não adianta a gente ter imunidade só contra vírus e bactérias. A gente tem que ter imunidade moral. A gente tem que ter imunidade que realmente faça com que a gente lide com as coisas que são difíceis, que são perversas. Caso contrário, seremos sempre crianças espirituais. Nunca saberemos lidar com aquilo que é diferente da gente. A gente vai estar sempre ameaçado pelo outro. Não serve, né? Então a oração não adianta ser um monte de pensamento. Por isso que a gente tem que ter foco. Gente, o que a gente mais escuta hoje em dia é assim: nossa, minha cabeça está tão ruim. Nossa, eu não lembro o nome do fulano. O fulano, o coisinho. Né? A gente até muda o nome da pessoa, já dá até um apelido. O que está acontecendo com a nossa cabeça tão ruim? Ela está saturada. Ela não tem higiene que precisa ter. E o nosso foco está sendo desperdiçado em coisas que não alimentam a alma. O nosso cérebro está preguiçoso. Ele está procurando o fácil. E o que vai acontecer então? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu vou esquecer. Então, a oração também é um exercício que ajuda a limpar, a fortalecer o nosso foco. Isso direciona realmente aquilo que a gente precisa. Porque muitas e muitas vezes, a gente, na ilusão do tumulto da vida, acredita que precisa de certas coisas. E quando a gente acalma, serena, a gente vai ver que não era tão importante o que a gente estava pedindo. Que existem coisas melhores e mais importantes. Isso é fundamental. Acredite na bondade de Deus. Ah, eu acredito, mas coloca aquela vírgula, eu quero do meu jeito. A espiritualidade fala que toda doença tem o seu traço mórbido do caráter. Toda doença tem o traço mórbido do caráter. Por isso que eles afirmam que a doença vem da alma para o corpo. Mesmo que seja uma doença desenvolvida geneticamente. Ninguém herda aquilo que não precisa. Ninguém herda algo que não seja útil para o amadurecimento da sua alma. Então, o que vai acontecer? Muitos de nós estamos adoecendo com a depressão porque a gente não aceita aquilo que não é do nosso jeito. A gente não tem a humildade.
Então a gente, no fundo, não acredita na soberana bondade de Deus. A gente duvida. E sabe por quê? Porque a gente foi acumulando tanta mágoa, a gente foi acumulando tanta história feia, esqueceu de lembrar das histórias bonitas do mundo, a gente ficou fixando tanto naquilo que não presta, que agora vem o estado de pistantrofobia, quer dizer, o medo de confiar, que a gente não confia nem em Deus. Isso é grave. Por isso precisamos lembrar de coisas boas. A espiritualidade fala que quando a gente está no momento de aflição, antes mesmo de orar, evoquemos na nossa memória pessoas que nos causam o sentimento de ternura. Olha que interessante. Que a ternura é um estado emocional que nos blinda, nos fortalece, levanta a imunidade, faz a gente ter resiliência para recomeçar. Olha que interessante. Então a gente precisa exercitar a nossa cabeça de lembrar aquilo que é bom, aquilo que nos fez bem. Histórias que nós já vivemos, muitas coisas que já vencemos. E não só aquilo que a gente perdeu. Senão a gente fica banhado de vergonha. Aquele que fica banhado de vergonha vai projetar essa vergonha alheia e vai ficar com medo de confiar. Ore em qualquer lugar e em qualquer momento. Jesus demonstrou que a oração pode ser feita em qualquer lugar, qualquer circunstância. Uma circunstância de alegria, uma circunstância de solidão, uma circunstância com as pessoas. Porque a oração é um sentimento, né? Então a gente não precisa ter lugares como esses, que as pessoas vêm com a intenção da oração. Nós precisamos levar. Você imagina numa casa onde as pessoas esquecem esse hábito e tudo é na gritaria, tudo é no barulho, tudo na agitação? Qual é a paz que a gente consegue ter para absorver aquilo que é valoroso na vida? Então a prece também nos incita a um silêncio, a uma calma, a uma temperança. E o principal, aquele que não sabe agradecer, não sabe viver. Porque não valoriza o que tem. Não valoriza o que perdeu. Não valoriza o que sentiu. Não valoriza o que está por vir. Não valoriza. Ele está sempre no lugar errado, com as pessoas erradas. Ele sempre está no talvez. Nunca no movimento agora. Ele não aproveita. Então a gratidão é uma necessidade. A gratidão não é só um sentimento crístico, um sentimento fora da nossa realidade. A gratidão está a qualquer um de nós. Qualquer cor da pele, qualquer status social, qualquer nível de inteligência, qualquer um de nós temos esse dever de entender a gratidão que nós temos. E isso fortalece a gente. E aí, escutando o Tigrão fazendo o encerramento desses dias do trabalho, e ele sempre faz o encerramento com a oração de Cáritas. Cáritas não é um espírito, um único espírito. Embora se a gente for pegar o Evangelho, a gente vai ver irmã desencarnada em suplício nos primeiros anos de Roma. Nós vamos ver vários espíritos. Então a espiritualidade nos ensina pelo espírito de verdade, que é a manifestação de Jesus, que é um grupo de espíritos já superiores, quer dizer, que já passaram essas ondas das paixões aqui da Terra, essas ilusões que a gente cria de ter e ser, e já estão superiores a isso, mas que voltam à Terra para nos ajudar. Então, esse é Cáritas, que significa caridade, né? Amor altruísta, amor divino, desinteressado. E aí eu gostaria de fazer um exercício de autopasse. Fechar os olhos, por favor, enquanto eu faço a leitura da prece. O pessoal que está em casa também, por favor, nos acompanhe. E sinta essa prece elevando teu sentimento, a sua vibração. Fecha teus olhos agora com fervor, com sinceridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Vamos agradecer o nosso encontro e levar conosco esse fluido, conscientes de que precisamos vibrar com mais luz, com mais responsabilidade, e que nós somos aquilo que pensamos. Portanto, que temos a responsabilidade de guardar a nossa própria consciência, guardar os nossos próprios pensamentos. Se porventura há algo de infrutífero, maligno, infiltrar nas nossas ondas mentais, é de nosso dever limpar, reposicionar para algo mais digno, mais significativo. Então vamos juntos entregar essa prece aos aflitos, aqueles que procuram um caminho que possam trazer a felicidade de volta. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Graças a Jesus. Uma ótima noite. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada.